Pode ser, irmãos? Amém? Eu estou muito feliz de ver vocês aqui. Uma família que vai morar no céu. De ver a face de quem tem o seu nome escrito no livro da vida. Amém? Não importa quem você seja, o que você tem, o que você não tem, aonde você mora, o importante é você ter o nome escrito no livro da vida. Isso que é importante. Mas eu tenho uma fazenda, 10 fazendas, 20, igual eu vi esses dias, um homem com 50, tem não sei quantas fazendas, cheio de boi gordo, e tinha morrido. Eu pensei, tem Jesus? Se não tem Jesus, o que adiantou? As fazendas? Aí morreu um mendigo lá, daquele que anda na rua, Não tem nada. Não tem teto, não tem roupa, não tem calçado, não tem nada. Mas tem o teu nome escrito no livro da vida. Isso que é importante. Glória a Deus. Amém? Glória a Jesus. Vem aqui bem, faz favor. Aleluia. É uma alegria muito grande. Nós somos servo de vocês. Amém? Só tem um jeito de você servir a Jesus. É servindo os irmãos. Só tem um jeito. Tem muita gente que fala assim, não, sou um servo de Deus. Sou um servo de Deus. Mas serve quem? Serve a si mesmo? É servo de ninguém, irmão. Para ser servo de Deus tem que servir o irmão. Servir a irmã. Servir a obra de Deus. Servir quem merece e quem não merece. Porque Jesus falou assim, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Obrigado. Amém? Glória a Deus. Coloca aí para nós João capítulo 15, verso 16. Vamos ler no telão. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês e designei para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça, a fim de tudo que pedis ao Pai, Ele vos conceda. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? É uma alegria de estarmos aqui, Que o Cássio, a esposa, a família, é uma pessoa que nós amamos muito, que a gente trabalhou muito na obra de Deus, então são especiais. Para nós é uma alegria de saber que vocês estão acolhendo ele, está abraçando esta igreja e está crescendo junto, amém? Nós vamos estar fazendo uma oração para abençoar a palavra do Senhor, que ela venha entrar no teu coração. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor Jesus sabe. E Ele vem ao nosso socorro, Ele vem nos cuidar de nós, Ele vem nos amparar. Eu falo isso com causa ganha, porque o Senhor me amparou. Ele me anestesiou no momento mais difícil da minha vida. É quando eu perdi o meu filho, de 32 anos. Então Deus me abraçou e me acolheu e me deu uma força, um ânimo, que às vezes eu falo, Senhor, é só o Senhor que pode dar isso. Porque se eu não tivesse o Senhor, hoje eu estaria com depressão, estaria não sei aonde que eu estaria. Mas o Senhor me acolheu. Eu não sei o que você está passando, mas este Deus que nós servimos é um Deus que te dá segurança, é um Deus que te dá paz, é que te dá alegria, é Ele que enche todo o nosso ser e faz nós sentirmos feliz, alegre. Você não precisa de bebida, não precisa de nada para você ter essa felicidade.
Essa felicidade é do Senhor. Ela, quando Ele nos abraça, Ele nos cuida de nós, Ele enche nós de tanto amor que nós começamos a distribuir para as pessoas. E Deus, Ele tem feito isso na minha vida. Por isso que eu estou te falando com causa ganha, porque eu estou falando de um Deus que realmente Ele age. Basta você confiar, você entregar a tua vida. Amém? Estenda as tuas mãos para cá. Vamos orar para abençoar. Senhor, meu Pai, estamos aqui, Senhor, colocando o teu servo na tua presença. Senhor, a tua palavra, Senhor, vai de encontro com o nosso coração nesta noite. Senhor, tem muitas vidas aqui que precisam ouvir da tua palavra. Que essa palavra venha como semente, Pai, e seja frutífera, Pai. Que o Senhor venha derramar unção, bênção e vitória, Pai, para todos aqueles que ouvir a tua palavra. Abençoa, Senhor, nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, tá? Palmas para Jesus. Já conhecemos o pastor Cássio, né? Pastora Alessandra. A Cássia, né? A Cássia eu conhecia desde que ela não cresceu muito, né? Desde que era bem pequenininha. Ela deu uma esticadinha só, mas pouco. O João, né? A Isabela. Você sabia que eu queria comprar a Isabela? Mas a Alessandra falou assim, não vou vender não, né? Mas eu queria comprar a Isabela. Tá na barriga dela, né? Falei assim, ó, quero comprar, né? O Márcio, né? Uma alegria ver o Márcio aqui. Glória a Deus. É uma alegria muito grande ver a face de vocês, irmãos. É regozijo eterno, celestial. Amém? Coloca o começo do versículo, faz favor. João capítulo 15, verso 16. Vocês não escolheram servir o Senhor Jesus. Não é escolha sua. Você não pode escolher o Senhor Jesus. Ele disse, vós não me escolheste. Eu escolhi a vós. Eu vos escolhi. Você não pode escolher o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é Deus, irmão. É Senhor. É Rei. É dono dos céus e da terra. É mestre. É santo. Não fui eu que escolhi o Senhor Jesus. Eu não tenho moral para isso. O pastor Cássio não tem moral para isso. O Márcio não tem moral para isso. Vocês não têm moral para isso. Ninguém tem moral para isso. O Senhor Jesus olhou para você e te escolheu. Ele te escolheu. Ele te chamou. Você está aqui hoje. Não é porque você quer. Não é porque você decidiu. Porque o Senhor Jesus moveu o teu coração. Olhou para você. Te escolheu. E te trouxe. Para Ele. Para a glória dEle. Para a vergonha do diabo. Para a vergonha do inferno. E para a glória do Pai. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Mas depois que o Senhor Jesus te escolheu, Ele te chamou, que você ouviu a pregação da palavra e aceitou Ele como seu único e suficiente Salvador, Ele te selou com o Espírito Santo. Sabe o que é selar? Vou fazer uma comparação aqui, contar aqui uma parábola, né? Jesus contava a parábola, né? Vou citar aqui tem um exemplo aqui, o Cássio e a Alessandra. O Cássio contou uma vez para mim que foi lá na igreja do pastor Jeú, né? Ele viu a Alessandra. Aí quando ele viu a Alessandra, ele ficou apaixonado. Ficou gamado.
ficou maluco. Deu um nó na cabeça dele. Tô brincando, mas é verdade. E o Cássio foi, não sei como, mas falou com a Alessandra. E ele pediu ela em namoro. Pediu? E a Alessandra valorizou, honrou e aceitou namorar com ele. Depois ele pediu em casamento. Novamente ela deu valor. Novamente ela honrou o seu pedido. Novamente ela deu crédito e aceitou casar com o Cássio. E como resultado, 3 filhos, e daqui a uns dias começa a nascer neto, né? Já tá bem encaminhado já. Saindo do material e voltando para o espiritual é a mesma coisa. Coloca o próximo versículo para nós. Efésios. Isso. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele. Deus fez o quê? Te escolheu em Jesus. Quando? Que dia? Antes da fundação do mundo. Não foi uma escolha assim no urgente, tirania do urgente. Lá na eternidade. Lá longe. Bem longe. Antes da fundação do mundo. Não tinha nada ainda. Deus olhou para você e já te escolheu. E já te escolheu. Para você servir ao Senhor Jesus. Para você honrar o Senhor Jesus. Para que sermos santos e se cumpra diante dele em amor. Muito bem. Então nós vimos que o Senhor Jesus escolheu, amém? Antes da fundação do mundo, amém? E te selou. Muito bem. Nós vamos ver aqui, fazer uma comparação aqui novamente com selar. Suponhamos que eu compro uma casa do Márcio. Eu compro uma casa, tá? Pago a casa, dou o dinheiro, né, certinho. Ele me dá a chave, tranca a casa, me dá a chave, vamos no cartório. Passa a escritura no meu nome, registra a escritura. O negócio foi selado. O negócio foi selado. Aquela casa é minha. A escritura diz que aquela casa é minha. O Márcio fala que aquela casa é minha, porque eu paguei para ele. Eu disse, vende uma casa aí por R$1 milhão pro pastor Marcos. Casa boa, né? Tá vendido. Tá selado. Tá marcado. Espiritualmente falando, quando você aceitou o Senhor Jesus como teu seu único e suficiente Salvador. Alguém pode pensar, mas pastor, não aceitei ainda. Então aceita. Está esperando o quê? Jesus já te escolheu. Aceita. Toma uma decisão. Glória a Deus. Aí Deus se selou. Como que ele selou? Primeiro, escreveu o teu nome no livro da vida. Perdoou teus pecados. Te lavou com o sangue dele. Redimiu com o sangue dele. Justificou com o sangue dele. E deixou você marcado com o seu sangue. E quando o diabo, o inferno, os demônios, o mundo olha para você, ele vê a marca. Propriedade divina. Propriedade de Deus. Foi comprado pelo sangue de Jesus. Não foi comprado nem pelo ouro, nem pela prata. Foi pelo sangue precioso, inocente e glorioso do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Muito bem.
Glória a Deus. Próximo. Agora vamos a promessa, tá? Glória a Deus. Deixa eu mexer com um assunto aqui. Eu sei que alguns estão pensando, mas o meu pai que não é crente, ele não foi escolhido por Deus? E a minha mãe que não é crente? E o meu marido? É minha mulher? E o meu filho? É minha filha? E as pessoas que eu conheço não foram escolhidas também? Deus faz acepção de pessoas? Vamos ver na Bíblia, né? A Bíblia responde. 1 Timóteo capítulo 2, verso 3. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor. Verso 4. Que deseja que todos... Quantos? Quantos? Então foi escolhido também. Deseja que todos os homens... Coloca aí... João 3,16 também. Porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que... Quantos? Quantos? Está resolvido? Está respondido? Todo mundo foi escolhido. Mas só você deu crédito. Por isso que eu citei o exemplo do pastor Cássio aqui, Alessandra. Só você deu crédito. Só você honrou. Só você acreditou. Só você valorizou. Porque quando você não aceita Jesus, é porque você não deu crédito, não honrou, não escolheu, não valorizou a escolha do Senhor Jesus. Você deu valor. É por isso que você está aqui. Mas todo mundo é escolhido. Amém? Está respondido? Glória a Deus. Muito bem. Vamos à próxima. Glória a Deus. Efésios 1,16. Próximo. Amém. Irmãos, a manifestação do Espírito Santo na tua vida, guarda bem isso no teu coração. A manifestação do Espírito Santo na tua vida é para aquilo que for útil. O Espírito Santo, ele não enche ninguém nem para se exibir. Tem muita gente que gosta de se exibir, né? Gosta de se aparecer. Aliás, você sabe que um dos lugares que mais as pessoas gostam de se aparecer, sabe onde é? Aqui, no altar. Aqui só tem uma estrela. Chama-se Jesus. Então a manifestação do Espírito Santo de Deus na tua vida é para ser útil. Coloca aí 1 Coríntios 2, 12 e 7, já que estamos aqui. É para ser útil. É para servir para alguma coisa. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito Santo visando um bem comum, ou para o que for útil. Guarda bem no teu coração. O Espírito Santo não desperdiça unção. Amém? Ele não perde tempo. Aonde você vê calúnia, difamação, ataque, ódio, ira, briga, confusão, fofoca. Ei, fofoca dá um trabalho, irmão. Meu Deus do céu. Tem gente que fala que tem Deus no coração, mas parece que tem o capeta amarrado na língua, né? Deus me livre. Lá em Londres, nós chegamos na Irlanda. Eu fui numa cidade, morar na cidade lá, congreguei um ano lá com o pastor Cristiano da Assembleia de Deus. E sabe a primeira coisa que o pastor Cristiano falou para mim?
Ele falou assim: pastor Marco, quando você for orar, ora para Deus ter misericórdia, que está uma fofocaiada nessa igreja, e uma fofocaiada contra a minha vida. Mas assim, pastor Cristiano, eu vou orar, eu já sei que está mexendo na fofoca. E começamos a orar. E Jesus libertou. Porque eu bati na cara do diabo. Já sabia quem era, estava fofocando. Então o Espírito Santo, ele não brinca. Ele não brinca. O Espírito Santo não vai te deixar parado. O Espírito Santo não vai deixar você dormindo. O Espírito Santo não vai deixar você inútil. Você vai ser útil na obra de Deus. Eu lembrei de um testemunho aqui que eu gosto de contar muito. Eu tenho um irmão mais velho que eu, ele é presbiteriano. E esse meu irmão, ele não sabe fazer nada na igreja. Ele não sabe cantar, não sabe orar, não sabe pregar. Até para comentar com a paz do Senhor, ele se atrapalha. Pensa naquele homem que... misericórdia. Mas um dia ele observou o pastor Marcos, que é o pastor da igreja lá, que o pastor tinha uma certa dor de cabeça, tanto para buscar os idosos e os doentes, os que precisavam de transporte, como para levar de volta. Ele um dia chegou para o pastor, deixa os idosos aí, os doentes, as pessoas sendo transportadas por minha conta. Vou comprar uma Kombi. E o senhor só faz uma reunião com eles, faz um mapinha, marca o horário certo, vou buscar e vou levar. Aí o pastor deu graças a Deus, né? Que pastor é assim, irmão. E dá graças a Deus quando alguém chega assim: pastor, eu quero trabalhar. Quero dar fruto, pastor. Quero ser uma bênção para essa igreja, né? Principalmente quando eu quero trabalhar lá fora, porque todo mundo quer trabalhar aqui em cima, né? Aqui não é lugar para você, não. Aqui já tem dono, entendeu? Já tem dono. Jesus já colocou o pastor Cássio e a pastora Alessandra aqui. Principalmente quando vai trabalhar lá fora, no mundo. E olha, ele ficou uns 10 anos, mas Deus prosperou aquele homem, hein? Prosperou. Ele comprou 5 casas na praia, aumentou a casa dele, tem uma baita de um casarão lá, mas aí começou a beber cachaça, desviou, perdeu tudo, só ficou morando na casa dele, o resto, o diabo levou tudo, né? Agora está tentando voltar novamente. Voltando do Espírito Santo, amém? Fica cheio do Espírito Santo, irmão. Jesus, quando morreu pregado na cruz, ele morreu pregado na cruz com um pensamento fixo na sua mente, com um desejo queimando no seu coração, feliz porque estava morrendo pregado naquela cruz por você. Eu vou ter um povo cheio do Espírito Santo de Deus, um povo ungido, fortalecido, abençoado. O Espírito do Senhor vai estar sobre eles. Glória a Deus. Amém? Muito bem, vamos ver aqui agora a promessa. Irmãos, tem um perigo muito grande. Quando você aceitou Jesus como Salvador, batizou nas águas, amém? Foi perdoado, foi lavado com o sangue de Jesus, teu nome foi escrito no livro da vida, você foi selado. Mas a casa está vazia. Diga, a casa está vazia. Diga, a casa está selada. Eu tenho a marca do Cordeiro. Diga, eu tenho a marca do sangue de Jesus. Mas a casa está vazia. Tem que encher a casa. Tem que encher a casa. E quem enche a casa é o Espírito Santo. A casa é o teu corpo, o teu coração, tua mente, a tua alma. Vamos ver essa promessa do Espírito Santo. Ela foi feita muito antiga. É uma promessa para você. Amém? Diga, é uma promessa de Deus para a minha vida. Coloca Gálatas capítulo 3, verso 14. Só tem um versículo na Bíblia, pelo menos é o que eu conheço, né? Se alguém conhece outro, fala.
que essa promessa foi feita para o pai Abraão, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos o quê? O que, irmãos? Essa é a bênção de Abraão. A promessa do Espírito Santo. Abraão foi batizado com o Espírito Santo. E sabe quando Abraão nasceu? 2190 anos antes de Jesus nascer. 4.200 anos antes dos nossos dias. Deus fez a promessa do Espírito Santo para você. Veja o quanto você é importante para Deus. Veja o quanto você vale para Deus. Veja o quanto você tem valor para Deus. Irmão, sabe, a coisa mais triste que existe é um crente em Jesus dando uma de coitadinho e sofridinho, falando que a vida está dura, a vida tá difícil. Difícil para quem, irmão? Para quem não tem Jesus. Mas você tem Jesus. Amém? Crente murmurando, crente reclamando. Querido, você não é coitadinho. Coitadinho é o diabo. Coitadinho é o diabo que vai para o inferno. Está no inferno. E vai ficar no inferno, que é o lugar dele. Você vai para o céu. Você é um cidadão do céu. Aleluia. Então essa promessa, ela foi feita primeiro para o pai Abraão. Mas você alcança ela que jeito? Diga, pela fé. Cadê o versículo que está aí? Está aí ainda. Diga, pela fé. Tem que ter fé. Glória a Deus. E essa promessa, ela continua sendo prometida. Ela continua sendo prometida também no profeta Joel, capítulo 2, verso 28. E há de ser que depois, guarda-me essa palavra, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre que, irmãos? Toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. E também sobre o servo e sobre a serva daqueles dias derramarei o meu espírito. É promessa de Deus. E Deus falou também através de um profeta no Novo Testamento. Ele profetizou no Novo Testamento, mas é um profeta do Antigo Testamento. Mateus capítulo 3, verso 11. Em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, cuja sandália não sou digno de levar. Ele vos batizará com... Eu gosto muito da palavra que falou o profeta João Batista. Vamos trazer para os nossos dias. O pastor Cássio vos batiza com água. Amém? O pastor da tua igreja que te batizou, te batiza com água. Mas aquele que vem após mim, ele é mais poderoso do que eu. Que eu não sou digno. E abaixando-me, levar, ou fala lá em Lucas, desatar as correias das suas aparcas. É por isso que eu digo, ninguém tem moral para aceitar Jesus. O profeta João Batista sabia o que estava falando. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É promessa. Diga, a promessa é minha.
Fala, irmão, a promessa é minha. Tá fraco, fica em pé, irmãos. Em nome de Jesus, fica em pé, fica em pé. Dá uma mexida aí. Fica em pé. Amém? Levanta a mão direita para cima. Balança a mão assim. Diga, a promessa é minha. Isso, mais forte, a promessa é minha. Amém, palma para Jesus, pode sentar. Glória a Deus. A promessa é tua. Ela foi feita para Abraão. Ela foi falada através dos profetas. E agora para essa promessa se cumprir na tua vida. Para se cumprir essa promessa na tua vida. Glória a Jesus. Glória a Deus. Para você cumprir essa promessa na tua vida, primeiro você tem que ter fé. Tá? Primeiro você tem que ter fé. Glória a Deus. Joel, Mateus. Vamos ver. Vamos voltar em Joel, capítulo 2, verso 12. Por isso que eu falei para vocês, guarda essa palavra. E depois daqueles dias, eu derramarei do meu espírito. Depois de qual dia? Depois de qual dia? O profeta está falando. Olha aqui, ó. Verso 12. Ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim. Primeiro, se converta. E lembre-se, o fato de você ter se batizado quer dizer que está convertido. Porque você sabe que tem muita gente na igreja que não está convertido, está convencido. Deixa eu fazer uma comparação aqui para vocês entenderem melhor. Irmãos, nem tudo que está no meu corpo é do corpo. Por exemplo, essa camisa, ela está no meu corpo, não está? Amém? É do corpo. Esse óculos está no meu corpo, é do corpo? Tá? Esse relógio está no meu corpo, é do corpo? Essa calça está no meu corpo, é do corpo? Tá? Esse olho está no meu corpo, é do corpo? Tá vendo a diferença? Às vezes a pessoa está na igreja, mas não está em Jesus. Porque não se converteu dos seus maus caminhos. Carrega um pecado de consideração. Irmã, não adianta esconder do pastor. Lá em cima, ó. Lá em cima tá assim, ó. Né? Deixa eu olhar aqui para a Cássia, o marido dela, tá assim, ó. É só um exemplo, viu, irmãos? Que eu vou dar aqui. A Cássia, seu marido, tá tomando uma cerveja. Escondido do pastor. Escondido do pastor, viu? E Jesus está assim, olhando para a cara dos dois. Quando você for fazer alguma coisa, você não olha assim não, ó. Ó, pra cá, não tem ninguém. Pra cá, o Márcio não tá olhando, né? Pra cá, a Alessandra não tá olhando. Sabe onde você olha? Ó, lá em cima. Olha pra cima. Aí fala assim, o senhor tá olhando aí? Tá bom, joia. Essa cerveja que eu não ia tomar mesmo. Eu nem queria, eu nem gosto. Glória a Deus. Convertei-vos a mim de todo o vosso. Não é só prometer não fazer não, irmãos. Eu que ouvi, irmão, prometendo, meu Deus do céu. Pessoa pedir oração, pastor, olha para mim que agora eu vou levar a sério. O senhor vai ver, pastor, vou servir a Deus, vou ser útil nessa igreja. Eu falava aquele ânimo, eu falava assim, fazia, agora pegou fogo mesmo, irmão. Vai ser uma bênção. Mas daqui a pouco o irmão estava lá, fazendo coisa errada. Isso com jejum e com choro e com pranto. 13. Rasgai o vosso coração. Rasgar o quê? Vosso coração. Quer dizer, abre o coração. Expõe o seu coração. Você sabia que a tua vida
tem uma porta. E essa porta só tem um trinco. E esse trinco fica por lá dentro. O único que pode abrir é você. Em Apocalipse capítulo 3, verso 20, Jesus falou assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ele entra. E muita gente fica abrindo a porta para o ódio, para a ira, para o rancor, para a vingança, para o vício, para a prostituição, para o adultério. Fecha a porta para esse capeta, irmão. E abre a porta para Jesus. Faz o senhor é bem-vindo, entra nessa casa aqui. Essa casa aqui tem um monte de defeito, tem um monte de pecado, um monte de problema, tem que resolver. Pode ter certeza, o Senhor Jesus vai resolver. Tá bom aí. Então tem que se converter. Tem que rasgar o coração, tem que orar. Entendeu? Tem que orar. Glória a Deus. João capítulo 14, verso 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco, quantos dias? Quantos dias, irmão? Você sabe, uma das coisas mais tristes que tem é crente se sentir abandonado. Irmão, você não está sozinho. Coloca para nós aí, João capítulo 14, verso 18. Você não está abandonado. O Senhor Jesus não te deixou órfão. Você não está largado, irmão. Você permite que o diabo coloque de você um sentimento de abandono. Um sentimento de que você foi largado, que ninguém mais fala com você. Se você não aceitou Jesus, aceita, rasga o coração, ora, dobra, se lança no pó. Glória a Deus. Olha que promessa, eu não vos deixarei órfão. Voltarei para vós. Voltar que Jesus voltou através do Espírito Santo. Você não está sozinho. Amém? Glória a Deus. Coloque aí para nós agora, Atos capítulo 1, verso 4. E 5. Verso 4. E estando com eles, determinou-lhes. Eu gosto dessa palavra. Diga, Jesus determinou. Diga, Jesus deu uma ordem. Ah, tá com medo de falar, irmão? Vai, vamos ficar em pé outra vez? Você vai falar. Tem crente que não gosta de receber ordem. Amém? Levanta a mão direita para cima. Para o céu. Diga, balança assim, diga, Jesus deu uma ordem. Isso, pode sentar. Parabéns. Jesus deu uma ordem. Ficar cheio do Espírito Santo não é escolha. Não é decisão sua. Não é porque você quer. Tem uma ordem do Senhor. Tem uma determinação do céu. De você ser um crente cheio do Espírito Santo. Você consegue entender isso, irmãos? Vocês entenderam? Amém? Quem não entendeu, diga misericórdia. Ah, tem alguns que não entendeu. Então vou explicar outra vez, tá? Vou explicar outra vez. Né? Vamos falar aqui uma palavra, falar materialmente. Entendeu? Deus fala para o pastor Cássio. Vou pegar ele como exemplo. Deus fala para o pastor Cássio. Como é que é o nome da cidade aqui? Você estava em Curitiba, né? Ele estava em Curitiba. Ele queria pastorar lá em Curitiba, lá na capital. Mas Jesus olhou para ele e disse, vá para Ribeirão do Pinhal. Deu o quê? Uma ordem. Deu uma ordem. Mandou ir. E se ele não vem, pode ter certeza, a Alessandra era viúva nesse momento. Foi dada uma ordem.
Não tem escolha. Ah, Senhor, mas não quero ir para Ribeirão do Pinhal. Eu quero ir lá para Santo Antônio, onde nós fomos da Platina. Eu quero ir para Londrina, aonde eu já pastoreei. O Senhor disse não. Eu quero você lá, em Ribeirão do Pinhal. Você é pastor lá, tem um altar lá, tem um povo lá. Eu tenho ovelhas lá. Você vai cuidar das minhas ovelhas lá, em Ribeirão do Pinhal. E aqui está o pastor abençoado. Espiritualmente falando, Jesus, ele falou uma coisa, deu uma ordem. E determinou que não se ausentasse de Jerusalém. Jerusalém, irmãos, é o trono de Deus. Não se ausente da oração. Não se ausente do jejum. Não se ausente da leitura da palavra enquanto você não ficar cheio do Espírito Santo de Deus. Para de ficar priorizando as coisas do mundo. Para de ficar priorizando as coisas da tua família. Eu estava em Londres, estava lá orando. Cheguei numa igreja, estava orando. O Espírito Santo falou para mim: avisa o meu servo para mudar de serviço, frequentar mais a igreja e falar com o pastor e ir trabalhar. Chamei os dois irmãos, que é presbítero. Falei assim: ó, Jesus mandou um recado para vocês. Troca de emprego. Frequenta mais a igreja. Participa dos cultos. E trabalha. Hoje os dois são pastores, estão trabalhando. Por quê, irmãos? O Senhor Jesus, ele deu uma ordem para você ficar cheio do Espírito Santo. É ordem. Amém? É ordem. E isso não vem de qualquer jeito. O pastor Cássio está fazendo aqui essa conferência. Eu falei para ele: parabéns, pastor. Faz a conferência, faz campanha. Ora na igreja, ora em casa, ora no mato, ora no meio da rua, ora no monte, ora no meio do rio. Ora até ficar cheio do Espírito Santo. Tem que ser assim, irmão. Hoje os crentes são muito mole, meu pai. Estão muito boca aberta. Eu acho que eles ficam esperando cair de graça, né? Oh, vamos ficar cheios do Espírito Santo, vamos participar de uma vigília. Faz um ano que não jejuma. Oração, então, misericórdia, né? Quando chega lá na metade do dia, oh, meu Deus do céu, nem orei hoje, hein? Aí depois não sabe porque as coisas dão errada. Vamos lá. Glória a Deus. Mas que esperassem, irmãos. Mas que esperassem a promessa de quem? A promessa de quem? Ué, não é do pastor, não? Hã? Não é do pastor, não. Não é da denominação religiosa, não. Não é do sistema religioso, não. É uma promessa do Pai. Para a tua vida. Que te pertence. Que é tua. Essa promessa. Para que você seja um crente cheio do Espírito Santo. Aí você pode falar assim: mas pastor, ele tem muita coisa na minha vida para acertar. O Espírito Santo de Deus ele vai mudar a tua vida. Ele vai acertar a tua vida. Ele vai curar o teu coração, curar a tua mente. Ele vai curar a tua alma. Irmãos, o Espírito Santo, ele veio para trabalhar na tua vida. O Espírito Santo, ele veio para deixar você santo. Você não pode querer ser santo para depois ser cheio do Espírito Santo. Não, primeiro você quer, você tem fé, você tem vontade, você lê a Bíblia, você ora, você cultua, você serve a Deus, você jejuma e clama ao Senhor: Senhor, eu tenho muito defeito na minha vida, eu preciso consertar esse vaso, preciso consertar essa pessoa, eu sou atrapalhado mesmo, Senhor, tem misericórdia da minha vida, Senhor, teu sangue tem poder na minha vida. Enche com o teu Santo Espírito para ele trabalhar na minha vida. Aí o Espírito Santo vai trabalhar e vai transformar você em um santo. Amém? Promessa do Pai, não é promessa de homem.
Se você estiver rejeitando, você sabe que a promessa de quem você está rejeitando. E ele disse, de mim? Nós ouvimos de quem? É promessa do Pai. Mas quem estava falando? Jesus. Você ouviu de quem? De Jesus. Ele fez questão de afirmar. Vocês ouviram de mim, não foi de qualquer um. Não foi uma conversa da esquina. Não foi uma conversa qualquer aí na rua, não. Eu falei, Jesus está dizendo. Eu falei. Então é para levar a sério. Verso 5. Porque na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Começa a buscar que você vai ver, você vai ficar cheio do Espírito Santo. O Espírito do Senhor vai te ungir. E a obra que Ele vai fazer na tua vida é tremenda. Glória a Deus. Depende de oração. Lucas capítulo 11, verso 13. Lucas capítulo 11, verso 13. 13, isso. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, aqueles que... Tem que orar, irmão. Tem que pedir. Tem que pedir. E não é só um dia, não. É um dia, uma semana, um mês, um ano, até ficar cheio. E ele fez uma comparação aqui bonita, né? Ele falou assim, vocês sendo mal, diga aos olhos de Deus. Diga aos olhos de Deus. Eu sou mal. Mas dou boas coisas para os meus filhos. Amém? Você dá o melhor para os teus filhos, né? Mesmo quando o filho merece umas pancadas, umas cintadas, você ainda dá uns conselhos, né? Ainda dá amor. Dá carinho, dá proteção. Jesus falou assim, quanto mais o Pai Celestial que está no céu, Ele dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Aqueles que estiver orando, estiver jejuando, estiver lendo a Bíblia, Senhor, me enche com o Espírito Santo. Tem muita coisa para acertar na minha vida, sozinho eu não consigo. Irmão, sozinho você não consegue chegar a lugar nenhum. Você sabe por que muita gente entra na igreja? Muita gente entra na igreja, fica um tempo, depois sai. Porque eles querem servir a Deus pela sua própria força. Pela sua força natural. Não consegue, irmão. Não consegue. Você não consegue servir a Jesus sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não tem crente, não tem igreja, não tem culto. Irmãos, eu falei que ia dar um testemunho hoje, eu lembrei dele agora. Eu tenho enfrentado uma realidade em Londres. Enfrentei também na Irlanda, em Portugal. Essa realidade ela é muito grande. Faz mais ou menos 25 anos que eu ouço isso, que estava acontecendo lá nos Estados Unidos. Você pode olhar na rede social que você vai ver. Muitos prédios, não é igreja, porque a igreja é vocês, né? Muitos prédios virou escola. Prédio onde antes cantava, adorava a Deus, socorria as vidas, abençoava, né, pregava o evangelho, agora está ensinando matemática, ensinando história, ensinando inglês. Muitos prédios virou condomínio residencial. Aliás, a minha filha, um dia eu cheguei na casa da minha filha, fui lá tomar um café, era o marido dela lá, aí eu vi aquele prédio, né, fiquei olhando, assim, pai, isso aqui é uma igreja. Você está brincando, é uma igreja. Você consegue imaginar uma igreja bonita igual essa? Aqui dá uns 3 apartamentos bons aqui, não dá? Minha filha e o marido dela moram num apartamento bom dentro de uma igreja. E tem mais 8 ou 10 apartamentos naquele prédio.
Tem prédio de igreja lá, irmãos, que virou ponto comercial. Está vendendo feijão, arroz, carne, pinga, cachaça, cerveja. Virou ponto comercial esse prédio. E sabe por quê? Porque um dia eles brincaram com as coisas de Deus. Um dia eles deixaram de ficar cheio do Espírito Santo. Eles foram negligentes na busca do Espírito Santo de Deus para a sua vida. É por isso que tem muita gente desviado. Porque dele levou na brincadeira as coisas de Deus. É um crente vazio. E não tem o Espírito Santo. Quem te sustenta, quem te fortalece, quem te deixa você de pé, quem deixa você fiel na presença de Deus, pronto para ser arrebatado e receber a coroa da vida, é o Espírito Santo. Irmãos, isso é mais sério do que vocês estão imaginando. E tem um detalhe muito grave. Queridos, nós não somos melhor do que os ingleses. Nós não somos melhor do que os irlandeses. Nós não somos melhor do que os alemães. Você sabia que a igreja, que as duas maiores igrejas aqui do Brasil foi fundada por missionários suecos? A Assembleia de Deus é Cristã do Brasil. Missionário sueco fundou essa igreja. Vai lá agora para você ver. Está vendendo pinga vendendo pinga, vendendo alimento, vendendo carne seca, vendendo linguiça no prédio aonde sustentava eles como missionário aqui no Brasil. Irmãos, é muito perigoso você ser negligente com essa promessa de Deus. É muito perigoso. O diabo vai te matar. O diabo vai te matar. Se ele não matou ainda, vai matar. Pode ficar tranquilo. Leva a sério isso da tua vida. Busca o Espírito Santo. Fica cheio do Espírito Santo. Chega mais cedo na igreja. Tira um tempo de oração. Tira um tempo da presença do Senhor. Irmãos, oração precisa de muita disciplina. Precisa de muita disciplina. Tiver com vontade de orar, ora. Se tiver sem vontade, ora. Tiver cansado, ora. Tiver angustiado, ora. Se tiver doente, ora. Irmão, me deu um derrame na Irlanda, há 3 anos atrás. Me deu um AVC. É AVC, né? Que me deu? Foi derrame, sei lá. Derrame. Que dá na cabeça. O lado direito do meu corpo morreu inteiro. Eu perdi a voz, perdi a parte da visão, perdi a audição. Resultado, fiquei 8 dias, algumas horas na UTI. Aí de tanto pelejar, os médicos mandou para casa. E os médicos, graças a Deus, começaram a me atender em casa. O diabo não me matou porque Jesus é maior. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Depois de alguns dias, eu estava muito mal. Eu não conseguia falar, eu não conseguia ver direito, não conseguia ouvir. Me jogava na cama, é coisa de jogar um lençol. Né? E lógico, a Tereza sofrendo, os filhos sofrendo, as filhas sofrendo. E todo mundo preocupado. Eu falei, Jesus, isso não é vida. Misericórdia, meu Pai. Foi um dia, levantei 3 horas da manhã, escorando nas paredes, né? Aproveitei que a Teresa estava dormindo e fui lá e rasguei meu coração. Coloquei a cara no pó. Sabe aquela oração que você sabe que Deus ouviu? Me humilhei aos pés do Senhor. Falei, Senhor, já chega. Já chega. Eu não sou melhor do que o justo. Eu não sou melhor do que os profetas. Eu não sou melhor do que aquele que o Senhor já recolheu. Pode me recolher. Eu quero ser recolhido agora. Eu quero que o Senhor me leve. Aí eu pensei, bom, já não morri na oração, né? Aí,
Pensei que ia morrer ali, né? Aí levantei e falei, bom, eu vou deitar. A Tereza vai levantar, vai trabalhar. Quando ela voltar, tá aí o defunto. Tá doente mesmo? Assim, tava doente, morreu. Aí quando eu deitei na cama, o Senhor Jesus veio falar comigo. E entre tudo que aconteceu, Jesus diz assim, se limpa de todo esse mal, porque você tem muito trabalho pela frente. Aí eu acordei. Falei, bom, se tem trabalho, então vamos trabalhar. Eu estou aqui trabalhando. Você está entendendo, irmão? Eu fiquei 2 meses sem orar porque eu não conseguia orar. Não conseguia nem ficar de joelho. Nem joelhar eu não conseguia. Não tinha jeito. Mas depois de 2 meses comecei a recuperar um pouco. Deus colocou no meu coração um propósito e eu voltei para a oração. Porque orar é muito importante. Amém? Glória a Deus. Então você tem que orar. Depende da obediência. Coloca aí para nós, por favor. Atos capítulo 5, verso 32. Já estou encerrando, viu? Antes da meia-noite tem encerra. Antes da meia-noite, viu? É depois não. E nós somos testemunha acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe... Sem obediência não tem acordo, querido. Por isso que tem que se converter. Rasga o coração. Se rende ao Senhor. Pede misericórdia. Jesus, teu sangue tem poder na minha vida. Jesus derramou o sangue dele justamente para isso, para perdoar os teus pecados, para te libertar, para te livrar, para te dar uma nova vida. Depende de obediência ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Coloca aí João, capítulo 14, verso 17. João 14, 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece, mas vós o conheceis. Porque ele habita convosco. E estará em vós. Ele habita convosco. Tá? Aqui, ó. Habita convosco. E estará em vós. Se tem na tua vida uma barreira que impede que o Espírito Santo entre em você, e você começar a clamar e pedir, ele vai ficar ao teu lado trabalhando na tua vida. Te aconselhando, te ajudando. Aí quando você ficar pronto, ali entra em você. Mas lembre-se, ele está ao teu lado. E é ao teu lado. E dentro de você, o poder é o mesmo. Na tua vida. Por que o Senhor disse, mas vós o conheceis? Porque você já viu o Espírito Santo curando os enfermos, libertando os oprimidos, transformando vida, mudando casamento. Viu ou não viu? Olha, você viu um milagre na tua própria vida. Então você viu o Espírito Santo trabalhando. Então você conhece ele. Ele está aí. Ele não é estranho para você. Para o mundo não. O mundo não vê e não conhece. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Que você seja despertado por essa conferência. Que o Espírito Santo fale com você poderosamente. E que você comece a levar a sério essa promessa que começou lá em Abraão. Lá em Abraão. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Quero fazer uma oração com você. Feche teu olho aí. Apenas glorifica o nome do Senhor Jesus. Não precisa pedir nada não, irmão. Deixa que eu oro. Eterno Deus, em nome do Senhor Jesus, nós estamos orando neste momento, meu Pai, com louvor e gratidão em nosso coração. Nós te agradecemos, Senhor,
pela tua graça, pela tua grandeza, pelo teu poder. Te agradecemos, Jesus, porque o Senhor não nos deixou órfãos. O Senhor enviou o Espírito Santo para estar conosco, para estar em nós. Senhor Jesus, oro para que a igreja, Senhor, o teu filho, a tua filha, cada um, meu Pai, seja despertado nessa conferência, a buscar mais do Espírito Santo, a ser cheio do Espírito Santo, a ser um vaso ungido nas mãos do Senhor, a ser, meu Pai, um vaso útil nas mãos do Senhor. Espírito Santo maravilhoso, em nome do Senhor Jesus, orienta cada um, ensina cada um, dá uma direção, fortalece, Senhor, para que cada um busque a tua presença, até que eles fiquem cheios do Espírito Santo, para que sejam ungidos pelo Senhor e sejam, meu Pai, glória do Senhor na terra. Em nome do Senhor Jesus, abençoa, meu Deus, o pastor Cássio, a pastora Alessandra, seus filhos, abençoa a igreja, abençoa esta obra, Senhor, conforme o Senhor está abençoando o projeto que o Senhor colocou no coração do pastor. Meu Pai, da construção ali na frente, coloca, meu Deus, as tuas mãos. Nós o abençoamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A palmas louvam o Senhor Jesus.